Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí fazer um Tesouro Talks dos comentários que vocês fizeram no vídeo Marcação a Mercado em dezembro de 2020. Então pessoal, para os comentários elogiosos eu vou agradecer, mas para a gente ser mais rápido aqui, vamos direto para as perguntas mesmo. Aqui ó, Algazi pergunta: por que você ignora o IPCA com juros semestrais de 2030? Eu invisto nele, você nunca fala dele. Falo sim, falo. Dá uma revisada em alguns vídeos do ano passado que eu falo. Bom, então em consideração aí a sua colocação, eu vou colocar aí algumas informações sobre o IPCA 2030 que os mais antigos aí do canal com certeza vão confirmar que eu falei. O IPCA 2030 com juros, na minha opinião, ele é melhor, é muito interessante, numa taxa superior a 30%, a 3% ao ano. Tô delirando já. Ele, já falei também, é o papel praticamente o mais adequado para o pessoal que já está aposentado, que ainda quer curtir o dinheiro, quer ainda ter uma possibilidade de pegar esse resgate total lá em 2030 e ainda ter possibilidades e ganhar a renda complementar. Então o 2030, para quem está ali perto de se aposentar, está começando a aposentadoria ou eventualmente já está aposentado, claro, a gente sempre tem que considerar a idade com a expectativa de vida, né? Então, ou se você não se importar, por exemplo, tem, né, uma vez me perguntaram aí o que fazer para uma pessoa de 95 anos. Bom, tem que ver o que essa pessoa quer, né, mas provavelmente seja algo muito conservador. Mas se a pessoa tem 95 anos e diz assim para ti, com 105 eu vou estar aqui, então deixa, pode comprar o IPCA 2030, vai, qual é o problema? E um dado assim que eu não tinha falado muito, que eu estava vendo aqui a centralização da tela, é o seguinte, pessoal. Dos 13 IPCAs com juros disponíveis no momento do vídeo, olha, nós temos o 30, o 40 e 55, né? E nós temos preços diferentes. Quase 4.400, 4.600 e quase 4.900. Então, pessoal, vamos fazer uma continha aqui, ó. Vamos pegar o valor nominal atualizado lá da Ambima, ó. 3.423,42. Vejam que interessante, né, pessoal? Porque esse valor aqui, alguém deve se lembrar quando eu fiz vídeos mostrando ali um VNA de 3.400, um VNA de 3.300 e alguma coisa. E vejam que ele está sempre subindo. Então, quer dizer, o nosso título, isso é muito importante, pessoal. Por mais que a oscilação a mercado te atrapalhe, que ela comece a taxa a subir, aí o título começa a desvalorizar, você tem que pensar o seguinte: ele vai estar sempre correndo atrás desse valor aqui. E esse valor aqui está sempre aumentando. Então, sacou isso? Caiu essa ficha? Tá, agora fica bem mais difícil da gente cair em conversinhas, né? Conversinhas que dizem por aí, certo? Então olha só, gente, o que eu quero com esse valor de VNA mostrar para vocês? Vamos simplificar aqui a vida, 3.423, tá? Vamos considerar aí os números inteiros. E agora nós vamos ver aqui o Tesouro 2030 sobre 4.393, ele corresponde a 77, o VNA dentro dele é 77,91%. Quanto mais alto for o VNA dentro do papel, melhor, certo? Por quê? Porque o VNA representa o montante que é corrigido pela inflação que a gente vai receber lá no fim, certo? Não é, o ideal seria que os 4.393 inteiros fossem corrigidos pela inflação. Eles são, só que parte deles vai vir
sob a forma de cupom, então 900 e poucos reais vão ser cupons corrigidos ao longo desses 10 anos. Corrigidos por quem? Pelo IPCA, tá? E os 3.400 e pouco vai receber no fim tudo junto, lá no dia 15 de agosto de 2030. Então, olha, 77,91. 3.423. Vamos voltar aqui. Vamos pegar os 55. 3.423 sobre 4.887. Já no caso do IPCA 55, é só 70%. Certo? Então vejam que interessante isso aqui. A parcela do VNA dentro do preço unitário do título, dentro do PU do título, é maior no IPCA 2030. E isso aí é interessante, dependendo do seu perfil, sim. Por quê? Porque você vai ter o montante corrigido pelo IPCA, mais a taxinha, né? Lá no fim, certo? Aí a pessoa pode dizer, mas então o IPCA 55 é uma furada, se ele remunera só 70% sob a forma de VNA e o IPCA 2030 remunera 79%. Calma, você está muito apressado, não podemos tirar conclusões apressadas. O que o IPCA 55 teria de vantagem? Ele tem mais cupons, tem mais tempo pagando cupons, e esses cupons também são reajustados pelo IPCA e refletem a taxinha também. Então, gente, não é questão de perfil mesmo. É questão claro, a taxa no IPCA 55 é bem maior, tá? Mas a parcela dele que remunera pelo VNA é menor, é 70% do preço, enquanto que no IPCA 2030 é 79%. E essa parcela que é remunerada pelo VNA, o VNA cresce todo dia útil está lá o VNA sendo reajustado. Então, gente, quem tinha medo de investir no IPCA com juros semestrais, eu acho que tem que deixar isso de lado, que é bobagem, tá? Francamente. E aqui, em homenagem ao Ogase, que eu nunca falo dele, tá aí, pessoal. Dediquei aí 7 minutos ao IPCA 2030 com juros. Espero que as informações sejam úteis, tá? Muito bem. Vamos ver mais comentários aqui. Considerando o alto ganho do IPCA 35, a melhor opção seria resgatar logo e voltar a comprar posteriormente? Quais vantagens e desvantagens? Uma questão parecida eu acabei abordando aí em outro Tesouro Talks. É o seguinte, a questão a principal desvantagem é pagar a alíquota máxima de imposto de renda, porque esses ganhos de curto prazo e marcação de mercado, você vai estar sempre ali abaixo de 6 meses com o papel, então isso é um problema. E o outro problema é vender o papel, né? Você tem que se desfazer do investimento. Claro, você pode fazer um resgate parcial, você pode fazer um resgate fracionado, como a gente já falou em vídeos no ano passado, mas é aquilo, né? Você abre mão, aí sim, outro problema, você abre mão do juro composto, né, pelo prazo, porque o juro composto ele é interessante no longo prazo, né, para prazos curtos aí de alguns meses, um ano, o juro composto a gente não pode nem falar, porque realmente não acontece. Quer dizer, acontece, mas é lá na X casa decimal, certo? Então não vale muito a pena a gente abrir mão por essa ótica. Quais vantagens? Bom, a vantagem é o seguinte: você tem agora uma rentabilidade superior em que você pode alocar em outro investimento, certo? Mas isso envolve riscos. Quais os riscos? Os riscos do novo investimento e os riscos do título não voltar a render o que ele estava rendendo. Quer dizer, quem tem IPCA 4%, será que essa taxa volta? Bom, pode ser que volte, mas e se não voltar? Sempre fica essa dúvida. Quem tem IPCA aí 35 comprado lá em 2018 a 5%, em que ele ficou o ano inteiro girando no 5%, andando de lado, aquela coisa bem enjoada, né? E aí? Agora, quem tem esse a 5%, se for vender, vai abrir mão de uma taxa 5% acima da inflação,
por 15 anos, né? Então eu acho também uma grande desvantagem no caso do IPCA longo, e você tem uma taxa boa, você vai estar abrindo mão daquela taxa boa por todo o período, porque a inflação é uma incógnita nesses 15 anos, certo? E nenhum outro investimento te garante a inflação. É o Tesouro IPCA, é esse aí, certo? Então a vantagem é assim, é ter um ganho de capital para investir em alguma outra coisa ou para consumir. De repente, assim, ó, quando que eu acho que vale a pena fazer um resgate antecipado assim? Eu comecei a investir no Tesouro IPCA 35 para dar de entrada num apartamento. E aí deu um ganho de marcação a mercado e veio uma oportunidade ótima de comprar um imóvel. Chegou o imóvel dos sonhos e tal, com o preço que eu quero, no bairro que eu quero, com as condições que eu quero, andar que eu quero, posição solar que eu quero, tudo perfeitinho. Bom, então esse é um caso. Ou então, outro exemplo, comprei o pré-fixado tal para fazer uma especulação e tal, mas agora a inflação está batendo. Então é interessante de repente começar a ver pontos de saída. Comprei IPCA 26 para trocar de carro. E aí apareceu uma super liquidação lá com os saldos de 2020, né? Então, e deu ganho de marcação de mercado do IPCA 26. E o dinheiro era para isso. Só que apareceu uma oportunidade antes e houve o ganho de marcação de mercado. Bom, aí sim você resgata. Mas se está com prejuízo de marcação a mercado, aí também não pode, né? Porque aí, bom, ou até pode, você vai pesar, eles te deram lá 15% de desconto no valor do carro, por exemplo, e você sai com prejuízo de 5%. Bom, você ainda está ganhando 10%. Então tudo tem que pesar, né, pessoal? Não sejamos radicais. Mas meu pensamento predominante é que não vale a pena. São essas situações que eu citei, vocês estão vendo como elas realmente são mais difíceis, né? E quem está planejando as coisas pelo prazo, em geral, vai ter um outro investimento de prazo mais curto, ou Tesouro Selic que seja, para resgatar e fazer essas compras ou essas operações aí. O Israel coloca aqui: Nathan, você comentou em outro vídeo que o IPCA 26 seria o título mais adequado para sair da poupança. Então vamos contextualizar antes de eu continuar lendo a pergunta. No cenário atual, em que a inflação voltou a bater em 4%, em que nós precisamos de proteção para a inflação como pessoas físicas, certo? Nós não temos opção. É a única opção. O Tesouro Selic está pagando a metade da inflação, certo? E os pré-fixados estão com margem. O pré-23 já está sem margem, né? Se pegar o imposto de renda, então ele fica abaixo, ele está com juro negativo. E o pré-26 tem uma margem muito estreita para a inflação. Então, fazendo essas considerações, pegando o prazo mais curto de todos os IPCAs, o único que sobra é o IPCA 26, certo? A pergunta é, e quem não tem esse prazo? Quem não tem esse prazo não tem opção no Tesouro. Por isso que eu falo aqui no canal. Tesouro Nacional, por favor, coloque os prazos das NTNBs, dos leilões, no Tesouro Direto também. O 24, o 26 e o 28, né? Coloque sob a forma que a equipe lá do Tesouro achar mais adequado, o Tesouro Principal, NTNB Principal ou NTNB com juros semestrais. Tanto faz, mas coloque essa opção para que mais pessoas possam investir no Tesouro Direto. Meu Deus, é tão fácil compreender que um produto tendo mais opções, é óbvio que mais clientes vão ser atraídos por esse produto. Então, Israel, infelizmente quem não tem esse prazo não tem opção. Não tem opção. Infelizmente não tem. Enquanto o Tesouro não ampliar o rol de títulos disponíveis, não temos opção. Você acha que seria melhor investir no pré-23? Não. Ou fazer marcação a mercado no IPCA 26 em janeiro de 23? Bom, fazer marcação a mercado em janeiro de 23 tem o risco, né? Qual é o risco? É da taxa subir demais e ela abocanhar todo o teu ganho de marcação no mercado. Aí você vai ter que ficar até o fim. Então não adianta. Para proteção mesmo é esse prazo.
Bom, aí o Igor faz aqui uma inferência bem real, ó. Pré-23 vai ter que ficar de olho na inflação. Aí vão ter que ficar na torcida para que a inflação baixe, né? Então vejam que comprar um título que já está, entre aspas, no prejuízo para a inflação, a gente vai ter que torcer que a inflação baixe, né? Agora, se a gente comprou o Tesouro IPCA 26 a 2%, IPCA mais 2, né? A pior taxa de 2020 foi lá, 2,04. O que eu tenho que torcer, gente? Eu tenho que torcer para a inflação aumentar? Não. Eu tenho que torcer para aparecer uma taxa mais alta um dia que eu esteja com dinheiro para investir, que aí eu compro de novo o IPCA 26, por exemplo, agora a taxa de 2,3, para quem comprou a 2,04, entendeu? Então, olha só como muda a perspectiva do investidor, certo? Então, mas ele comentou aqui, ó, já que é melhor que a poupança é fato. Sim, pessoal, praticamente todos os títulos no Tesouro são melhores que a poupança. E só que às vezes o efeito de marcação a mercado, quando a taxa sobe, bom, na poupança ficou ali, né? Rendendo aquele pinguinho que é a metade da inflação. Mas se a taxa dispara, um Tesouro IPCA longo vai dar aí, como já aconteceu ano passado, 12% de prejuízo e tal. Bom, o pessoal aqui achando que realmente o pré-23 aí tá com taxas ruins e tal. O Ailton pergunta: no começo de 2020, quase um ano atrás, então, fiz uma aplicação do Tesouro Direto pré-2023 com taxa de 5,30 ou menos. Meu primeiro investimento, não coloquei mais nada e pretendo resgatar só no vencimento. Qual a sua opinião? Bom, o que eu posso comentar desse investimento? Taxa de 5,30, vamos multiplicar pelo imposto de renda lá do fim e tira aí os 0,25 da taxa B3, fica 4,25. Olha, está empatando com a inflação, certo? Está empatando com a inflação. Ficar até o fim é uma possibilidade. Vamos torcer então para a inflação de 2021 e 2022 ficar abaixo de 4,25, certo? Que vai dar bom, vai dar ganho real, certo? Eu acho que vai ficar em torno de 4%. Você tem chance de ter ganho real. Outra possibilidade é, se a taxa nesse papel cair de forma intensa, você sim poder fazer um resgate antecipado, fazer um ganho de marcação a mercado num pré-fixado e aí migrar para um Tesouro IPCA também é uma possibilidade que você vai considerar aí no futuro, com mais estudos, etc. Gostaria de saber se depois de um ano que apliquei em um fundo que vence em janeiro de 23, posso fazer aportes mensais. Não entendi a pergunta. Se for aqui, se a gente trocar a palavra fundo por título, depende se o papel ainda estiver em negociação. Tá? Em fevereiro, esse pré-23 vai sair, porque o Tesouro Nacional usa a regra dos 720 dias corridos para a taxação do imposto de renda, né, na melhor alíquota. E ele sempre deixa títulos em que nós possamos deixar o papel nesse prazo e obter a melhor alíquota do imposto de renda. Então, depois que ele for retirado do rol, a gente não pode investir, tá? Vamos ver aqui. Minha reserva, o Cairo, né? Minha reserva de emergência está em um banco pequeno, 110% do DI, já me deu um arrepio aqui. Seria interessante, para ter maior ganho, colocar esse valor no Tesouro IPCA com juros? Assim, pessoal, em termos de reserva de emergência, não, né? A reserva de emergência tem que dar uma olhada nos vídeos que eu falo sobre isso, tem alguns no ano passado. É o seguinte, se a gente quer diversificar a reserva de emergência, e o que eu acho uma coisa boa, tá? O que nós temos? Nós temos que ter uma reserva maior e com
mais títulos, mais ativos, mais possibilidades, certo? Porque aí, por exemplo, se eu tenho 3, 4 títulos aí, candidatos para minha reserva de emergência, e aí nós muitas vezes vamos ter que incluir títulos que não estão mais no hall, mas que nós compramos no passado. Então, por exemplo, um título aí que hoje em dia serve perfeitamente como reserva de emergência avançada é o Tesouro IPCA 2024, só que são algumas pessoas que têm e ele não está mais disponível. Nós esperamos que o Tesouro coloque novamente esses papéis, mais opções, né, para as pessoas, vai atrair mais investidores. Eu não sei porque que o Tesouro já não fez isso ainda. Então, gente, daí, por exemplo, IPCA 24, o pré-22, né? Quem comprou aí pré-22, lá no lançamento dele, que já está fora do hall, né? O lançamento dele lá em 19, com taxa de 7%. Olha aí, ó, que vai dizer que um prefixado não serve para reserva de emergência com essa taxa? Claro que serve. E aí chega na hora da emergência, se a emergência acontecer, você vai escolher o que você vai fazer, né? E o Flávio aqui também faz um comentário pertinente, ó, não se preocupe com a rentabilidade no caso da reserva de emergência, é um capital que tem a função de te socorrer no caso de emergência, por isso o importante é rápido acesso e menor oscilação possível. É isso aí. Essa questão aqui que o José Antônio já é antiga, ó. O Tesouro Selic perde rentabilidade para o CDB com liquidez diária por causa da taxa B3, isso procede? Procede para valores acima de R$10.000, né? Porque a taxa B3 ela é 0,25, né, gente? E vejam só, é cruel isso aqui. 0,25 em cima da rentabilidade do Tesouro Selic, Selic mais zero, né? A taxa representa 13% da rentabilidade do papel. É muito, tá? É muito mesmo. Tinha que ser zerado, eu acho, para qualquer Tesouro Selic, certo? Mas o Tesouro e a B3 aí negociaram porque quem faz a custódia é uma entidade privada, né? É a B3. Então eles fizeram essa negociação isentando para um máximo número de pessoas, que é mais de 50% das pessoas tem menos de R$10.000 no Tesouro Selic. Então, enfim, acharam aí um corte para beneficiar o maior número de pessoas. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Falei aí bastante do IPCA 2030 com juros, certo? Deixe os seus comentários aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.